tarde, no Espaço Livre desta segunda-feira, o assunto é a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a prisão em segunda instância, o que devolveu a liberdade ao ex-presidente Lula, enquanto não houver eventual julgamento de todos os recursos contra a condenação no caso do Triplex. A decisão provocou não só a liberdade do ex-presidente, mas também de outros condenados. Não se trata de comprovação de inocência, mas sim o cumprimento de preceito constitucional. No programa de hoje, Espaço Livre, vamos conversar com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Ouro Fino, Kleber Hartung. No programa ouviremos ainda um comentário do advogado José Carlos de Paula, secretário do Partido dos Trabalhadores. Kleber Hartung, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Difusora. É um prazer recebê-lo para essa conversa. Eu gostaria que você pudesse nos falar, após 580 dias recolhido em Curitiba, qual é o sentimento presente para vocês, membros do PT, em relação ao ex-presidente Lula? Boa tarde. Cláudio Lopes, boa tarde, povo de Ouro Fino, ouvintes da Rádio Difusora. Nós recebemos essa notícia com o sentimento de que a Constituição fora cumprida. Mais do que isso, com o sentimento de liberdade, que é isso que está escrito na Carta Magna, né? A liberdade, aqueles que não foram julgados pela última instância. E como o presidente Lula, ele estava preso por decisão monocrática do senhor ex-juiz Sérgio Moro, então ele foi solto dentro da justiça, dentro das normas das leis, e hoje ele está em liberdade. Infelizmente, esses 580 dias, para nós, povo brasileiro, aqueles que acreditam na liberdade, na igualdade entre as pessoas, enfim, que a justiça deveria ser feita, foi feita. Então Lula está solto, Lula já está entre nós e Lula já começou o seu trabalho de reconstrução nacional, da política nacional. Faltava um peso nisso aí. E hoje nós temos a liderança do Lula iniciando um comando não de resistência, não de qualquer outro tipo de linguagem que está sendo utilizado para falar sobre o perfil do Lula ou o trabalho dele agora, mas um perfil de liderança nacional e mundial. O mundo precisa acreditar que o Brasil vive numa estrutura democrática. E não é dessa forma, dizendo que vai colocar o Lula de novo na cadeia ou vai tirar o Lula do cenário político do Brasil, que isso vai acontecer. A democracia, a redemocratização, né? Hoje nós vivemos num tempo obscuro. Nós não sabemos para onde que nós estamos indo, em termos políticos. Econômicos eu também não sei, e muita gente não sabe, mas o Lula é esse contraponto, é o fiel dessa balança, que vai nos indicar, vai dizer para todos nós brasileiros para onde o Brasil deve seguir. A gente acompanhou pela televisão o momento em que ele deixou a sede lá da Polícia Federal em Curitiba e se dirigiu até os apoiadores, né, os militantes. A princípio esperava-se que ele fosse ter um comportamento ou um discurso menos agressivo, e para muita gente o discurso dele, quando falou a respeito da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro, do aparato que se utilizou para condená-lo, para prendê-lo também. Como que vocês analisaram aquele posicionamento ali? O Lula, ele disse, inclusive, nessa primeira conversa dele com o povo que estava ali, não era só o PT, mas partidos de todas as matizes, de centro-esquerda até a esquerda, estavam ali representados. E ele falou assim: me deixe falar. Eu fiquei 580 dias sem poder falar. E, Cláudio, eu entendo na fala dele, não foi uma questão de confronto, né? Foi de um homem que injustamente esteve no cárcere. Então, quando uma pessoa que passa 1 ano e meio atrás das grades, que seja 1 mês atrás das grades, sai realmente com a vontade de dizer a verdade, como ele sempre disse, a verdade. Então foi aquele momento, o único momento dele, quando ele fez o seu primeiro pronunciamento, e depois lá em São Bernardo do Campo, ele repetiu essas palavras, mas foi um desabafo de um homem que é inocente
e que foi colocado como um bandido comum. Então, essa parte da história todo mundo já leu, todo mundo já viu. Então, eu não acho que esse seja o discurso que vai conduzi-lo à sua volta política, mas é um homem contundente. O Lula é um líder. Ele sabe das palavras, ele sabe usar as palavras, né? Que não é o feitio de muitos outros políticos que estão por aí, mas ele sabe usar essas palavras. Esse foi um momento. Creio que esse não seja mais o que vai ocorrer. Pelo menos dentro do partido a gente não vê dessa forma. O Congresso Nacional, Kleber, ele pode tentar acelerar as discussões em torno da PEC para permitir a prisão de condenados em segunda instância. Diante desse ato que deve ocorrer no Congresso Nacional, das discussões em torno também da modificação da Constituição Federal, vocês veem nisso também uma forma de tentar conduzir Lula novamente à prisão? Isso é a tentativa de neutralizar qualquer oposição. Então isso ocorre, está ocorrendo no Brasil, e como está ocorrendo lá na Bolívia, ocorreu na Venezuela e tantos outros países. Aqui no Brasil, eu não acho que isso possa ocorrer, né? Primeiro que a regra do jogo é a Constituição. A Constituição, ela tem, como disse o Dr. Zé Carlos, ele tem lá uma causa pétrea. Então isso não será mexido. O que pode ocorrer é os senadores e os deputados entenderem que precisa ser mudado alguma coisa nas leis, não na Constituição. Então isso que vai ocorrer, na minha opinião, tem gente com o rabo preso dentro do Senado, dentro do Congresso, dentro dos estados, enfim. E essa lei, ela vai atingir de uma forma todos os que têm, vamos chamar de rabo preso. Então, e a gente sabe como é que esse Congresso age. Ele não vai aprovar nada que seja contra algum dos seus pares, né? Ele pode lá fazer qualquer movimento, etc. Bom, ao contrário, nós teremos a oposição. E a oposição hoje, com mais os 25 do PSL, que estão arredio ao governo, vai ser muito difícil passar isso. Tanto na Câmara como no Senado. Estamos conversando no Espaço Livre hoje com o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Ouro Fino, Kleber Artung. Kleber, vamos falar agora em relação ao nosso país. Vamos falar agora de Brasil, em relação também à política, o governo do presidente Bolsonaro. Obviamente que a esquerda, ela se opõe ao modelo de governo que está aí hoje. Mas até que ponto o posicionamento da esquerda deve ser adotado para o Partido dos Trabalhadores? Vai existir aquela prática do quanto pior, melhor? Já pensando em outras eleições? É uma pergunta que tem que ser feita. Essa é a pergunta que mais se faz e a que mais contrário, né, da esquerda, eles fazem isso, quanto pior, melhor. Na realidade, a esquerda ou as pessoas de bom senso entendem que quanto melhor, melhor, né? O Partido dos Trabalhadores e os demais partidos de esquerda, eles não têm essa visão. O que tem é uma visão do comum, da melhoria, da busca da qualidade de vida do seu povo. E através disso, ele tem que achar meios econômicos, tecnológicos e de preservação e por aí afora, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida onde elas vivem, com recursos, dinheiro, casa, transporte, educação, né? Que liberta, a educação liberta, né? Não é ao contrário, escraviza. A educação, a liberdade de pensamento liberta. Então é isso que a esquerda pensa, e em especial o Partido dos Trabalhadores. Ele entende que um trabalhador com fome não produz, né? Se o fome que eu digo é fome de conhecimento, fome de dinheiro para ele poder comprar o que ele quer comprar, fome de esperança de ter a sua família
bem de vida, né? Então é isso que a esquerda faz, e é isso que o PT pensa, é isso que, e nunca a gente vai causar nenhum dano à sociedade, ao povo brasileiro. Agora, quando o governo é injusto, então sim, aí as forças antagônicas ao pensamento neoliberal, e aqui se diz até que é ultra neoliberal, essas forças de esquerda vão atuar, como vem atuando nesses últimos 30 anos, né? Aqui no Brasil. Aliás, 30 anos não, muito mais do que isso, mas é próximo de nós, esses últimos 30 anos, as forças da esquerda vêm atuando nesse sentido, de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. É isso a nossa intenção. A gente não vai fazer nenhuma oposição burra, nenhuma ataque sem fundamento, né? Nós o que queremos é que o nosso povo tenha dignidade, perca definitivamente esse perfil de cachorro vira-lata. Então nós temos dignidade. A nação, nós fomos a 6ª economia mundial, né, no governo Lula, Dilma, e hoje nós queremos voltar a ser a 4ª economia mundial. E dá para fazer dessa forma, né? Não só em termos de Brasil, mas em termos de estado, em termos de município. É isso que nós pensamos. Estamos conversando com o Kleber Artung, presidente do PT em Ouro Fino. Nós vamos agora ouvir aqui um comentário do advogado José Carlos de Paula, que é secretário do partido, e a gente volta daqui a pouquinho então com o Kleber. Boa tarde, Cláudio Lopes. Boa tarde, ouvintes da Difusora. O que os ministros do STF julgaram foi se o artigo 283 do Código de Processo Penal é aplicável ou não. O que diz esse artigo? Ele diz, entre outras coisas, que ninguém pode ser preso senão após sentença condenatória transitada em julgado. O que é transitado em julgado? É quando não cabe mais nenhum recurso. Então a maioria dos ministros decidiu pelo óbvio, que vale o que está escrito. Senão, para que serviria a lei? Aí alguém pode perguntar, mas e se o Congresso mudar a lei? O Congresso pode mudar a legislação em alguns artigos, mas neste artigo 283 ele não pode mexer, porque decorre diretamente do artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E esse artigo ele não pode ser mudado nem por emenda constitucional, porque ele é cláusula pétrea, que não pode ser alterada jamais. É uma falácia dizer que a legislação é branda ou que tem excesso de recursos, porque os recursos, na verdade, eles são bem poucos. Na verdade, o que induz a sensação de impunidade que a sociedade tem é a lentidão dos processos, que demoram anos, às vezes até décadas, para serem julgados, e acarretando muitas vezes a prescrição do crime. E a culpa não é dos recursos legais dos quais o advogado dispõe, mas sim da demora do judiciário em julgar os processos. Tanto assim que a própria ministra Carmen Lúcia, no seu discurso de posse, ela reconheceu essa situação quando ela disse textualmente, abre aspas, o judiciário brasileiro reclama mudanças e a cidadania exige satisfação de seus direitos. É tempo de promover as mudanças, diminuindo o tempo de duração dos processos, sem perda das garantias do devido processo legal, do amplo direito de defesa, de garantia do contraditório, mas com processos que tenham começo, meio e fim, e não se eternizem em prateleiras emboloradas que empoeiram as esperanças de convivência justa. E a gente observa também que quando convém, a justiça é rápida, como foi no caso do triplex, que além de ser passado na frente
de centenas de outros processos que estavam na fila para serem julgados, o revisor ainda conseguiu a façanha de ler 250 mil páginas em 6 dias, o que deixa bem evidente a parcialidade do juiz, que também foi declarada pelo Sérgio Moro quando disse que não tinha provas, mas tinha convicções. Ora, o juiz julga baseado em provas, não em convicções. Aliás, além desse ato falho, ficou evidente também o conluio entre o Ministério Público e o juiz, conforme foi revelado pelo Intercept, o que é vedado em lei. Então, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que respeitar a Constituição, aonde ele tem o papel de ser o guardião da Constituição Federal. Portanto, a meu ver, agiu muito bem o colegiado de ministros do Supremo Tribunal Federal com essa decisão que manteve inalterado o artigo do Código de Processo Penal. Bom, e voltando agora com Kleber Artung, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores. Kleber, nesses momentos aqui finais do programa, a gente gostaria que você pudesse falar aquilo que o seu coração mandar em relação à sua participação na política, a sua militância também no Partido dos Trabalhadores, em relação ao momento que o partido, que vocês estão vivendo e que o Brasil também está vivendo com isso. Cláudio, eu particularmente, eu sou um militante do partido. Do PT, mas já tive em outros partidos também, e sempre nesse pensamento social. Então eu continuo meu trabalho nesse sentido, enquanto a vida me permitir, eu vou continuar dessa forma. O Partido dos Trabalhadores, ele tem uma missão de transformação, de buscar a colocação dos trabalhadores, seja ele microempresário, médio empresário, trabalhador, são os empregados, os que não têm emprego. Nós lutamos para que esses companheiros, essas pessoas possam ter melhoria no seu desenvolvimento. Não precisa ter ideologia de armas, de combate, nós precisamos de conhecimento e educação. Essa o pensamento. E é isso que eu particularmente faço onde eu estou, no estado, no município. Eu vou para essa discussão, eu quero que isso aconteça e sempre vou fazer isso. Os nossos companheiros de Ouro Fino, hoje nós temos em Ouro Fino cerca de 2.000 a 3.000 pessoas que acreditam e votam no PT, votam nos candidatos do PT. Aqui em Ouro Fino. Então, para essas pessoas que a gente trabalha, que a gente desenvolve pensamento crítico, nos conectamos através das redes sociais. Então, para que irradie esse pensamento dentro da nossa comunidade, até que o povo entenda que a melhor opção é aquele que luta pela sua desigualdade, para que a sua desigualdade não seja tão desigual, mas que seja igual para todos. É isso que eu faço, junto com grandes companheiros, como é o Dr. Zé Carlos, como é o Toninho do PT, mais conhecido, como são vários companheiros, a Tati e outros, que estão conosco sempre discutindo dentro da diretoria do PT. Eu quero agradecer principalmente o povo de Ouro Fino, que entende essa comunicação, que saia do raso na discussão, que não, porque o Lula é ladrão, etc, etc. Ele foi julgado por uma corte de primeira instância, por um juiz que hoje é ministro, que está lá junto com o presidente, convidado pelo presidente, deixou a sua vara para poder assumir o Ministério da Justiça, mas deixou lá também esse rastro de sangue, que é o rastro da punição de um homem como Lula, e que não há provas de que ele
tenha feito esse tipo de coisa, né? Nem na questão do famoso triplex, e nem no sítio de Atibaia, e nem em outros processos que estão aí infernizando a vida dele, né? Deixa esse líder, o Lula, deixa que ele faça, que ele vá conduzir o seu povo, os seus militantes, os seus agregados para coisa boa, como ele fez durante os 8 anos de governo dele. Eu quero desafiar aqui, o Cláudio, que se tenha uma pessoa que tenha passado pior momento durante a gestão do Lula, exceto, claro, aqueles que queriam mais e mais e mais, né? Dentro do possível, dentro daquela estrutura econômica, dentro daquele caminhar do Lula, não existe um cidadão brasileiro que possa falar que ele esteve mal durante o governo do Lula e da Dilma, exceto na última gestão da Dilma, né? Que ela não conseguiu administrar. Rapidamente, só pra gente encerrar, nós estamos a menos de um ano das eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores, no cenário Brasil, ele terá condições de montar um programa, de montar um projeto para concorrer às prefeituras em 2020? Claro, agora com a vinda do Lula, fica mais perceptível isso, né? Nós teremos um rumo, ele como líder, não é um único líder, mas como o líder máximo do partido, ele vai conduzir a sua militância, os seus diretórios regionais, municipais, para que discuta para onde que nós devemos caminhar no sentido de sermos eleitos nesses municípios, né? Então, eu creio que hoje nós estamos muito melhor que estávamos na sexta-feira passada, e com uma direção, com uma força a mais, tal. E o PT sempre terá candidatos mostrando para a população que o PT não morreu. O que morreu foram as questões sociais que esse governo tem tentado acabar, né? O PT não. O PT não morreu. O PT está na disputa e para oferecer o melhor para a população. Nós estaremos aqui. Cláudio Lopes, muito obrigado por esse espaço democrático, parabenizar você e principalmente a Rádio Difusora, que tem grandes profissionais como vocês. Parabéns. O Espaço Livre está terminando por aqui. A seguir na Difusora você vai acompanhar o Rádio Serviço. Uma boa tarde e continue na Difusora.